Olá, amigos! Voltando aqui mais uma vez com o nosso podcast Reino Animal. Estamos fazendo uma série especial hoje, junto com a ACEP, que é a Associação dos Servidores de Pesquisa da Agropecuária do Rio Grande do Sul. E eu estou hoje aqui com pessoas que contam a história dessa pesquisa agropecuária que foi realizada no Estado até os dias de hoje, né? E a gente vai poder tirar muita informação, absorver e escutar muita história, né, do que aconteceu nessas pesquisas e como que está hoje. Então, um panorama geral hoje em dia das pesquisas agropecuárias. Eu tenho, né, aqui a grata satisfação de estar com diversos convidados que vocês vão, cada um vai ter a sua oportunidade de poder se apresentar, mas certamente são o que temos hoje de mais importante nesse setor de pesquisa que levou o Rio Grande do Sul ao estado que a gente está hoje. Então, tenho para apresentar para vocês meu amigo Augusto Cunha, né, um colega de academia, foi também integrante da FEPAGRO e vai poder se apresentar e mostrar para vocês um pouco e apresentar também os colegas para falar um pouco a respeito da pesquisa agropecuária no Rio Grande do Sul. Augusto. Prazer estar contigo, Pedro. Eu sou Augusto César da Cunha, pesquisador da FEPAGRO, membro da Academia Rio Grandense de Medicina Veterinária, vice-presidente da ACEP e pesquisador da FEPAGRO por mais de 40 anos e ex-diretor do Desidério Finamor, que é o instituto, ou era o instituto da FEPAGRO, que trabalhava com a parte de sanidade animal e produção de imunos biológicos. Ao meu lado, o Dr. Nídio Barni. Dr. Nídio. Meu nome é Nídio Antônio Barni. Eu sou engenheiro agrônomo, nascido coincidentemente na cidade de Veranópolis, onde em 1919 surgiu a primeira estação experimental da pesquisa do Rio Grande do Sul, que era criada pelo governo federal. Mas eu gosto também de destacar que, além de agrônomo, eu sou técnico agrícola, técnico rural, formado na ETA, Escola Técnica de Agricultura, de Viamão. E pesquisando desde os anos 70, no terceiro ano da Faculdade de Agronomia, eu já iniciei a pesquisa como estudante de iniciação científica. E somente parei de fazer pesquisa em 2010, depois de cerca de 40 anos fazendo pesquisa na instituição oficial do governo do estado do Rio Grande do Sul, que acabou sendo a FEPAGRO ultimamente. Temos uma amostra aí de alguns anos, né, de estudos em respeito a essa pesquisa agropecuária, né? Mas dando continuidade aqui, vamos agora à apresentação do nosso colega Abir Becker. Doutor Abir. Pois não, doutor Abir. Engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, em 1968. E eu diria que eu nasci com a pesquisa, porque eu nasci dentro de uma estação experimental. Eu nasci dentro da estação experimental de São Gabriel. Opa, parente. Nasci lá em 1945, né, e a estação foi fundada em 1943. Então eu digo que eu nasci com a pesquisa. Pesquisador há mais de 30 anos na área zootécnica, né? O Instituto de Pesquisas Zootécnicas Francisco Osório, do qual também fui diretor por 3 anos e meio. E durante toda a minha vida pesquisei na área zootécnica, no reino animal, né? Desde o Departamento de Produção Animal, e especialidade em genética e melhoramento de animais. Perfeito, né? Então a gente está aqui com o suprassumo da pesquisa agropecuária do Rio Grande do Sul dos últimos 50 anos, digamos assim, né? Então eu gostaria que tu fizesse aí, sinceronasse isso, direcionasse os trabalhos, né? Do que vamos falar, né? A respeito da origem, de todo o processo. Pedro e colegas, o PIB do estado do Rio Grande do Sul, 40% do PIB do estado do Rio Grande do Sul é o agronegócio. Nada acontece por acaso. Lá no início, a nossa pecuária e a nossa agricultura, ela era incipiente com muito pouca tecnologia. Até o 19 não tinha nada, né? E a organização da agricultura, da Secretaria de Agricultura, dentro da Secretaria de Obras, foi em 29. Aí foi o início da organização do serviço da Secretaria, para tratar da agricultura e tratar da pecuária.
Um marco importante nessa história foi a criação da Escola de Agronomia em 1910, o Instituto Borges de Medeiros, né? Tá toda história aí, E a né? primeira turma de veterinária ingressou em 1923, na escola de veterinária que funcionava junto com a escola de agronomia. E a primeira turma saiu em 26. E nessa turma de 26 saiu o professor Desidério Finamor, que foi um marco na medicina veterinária do estado e na sanidade animal. Então, nada acontece por acaso. Sim. Então, isso que nós estamos colhendo hoje, dessa pujança da nossa agropecuária, se deve ao trabalho que vem desde lá, Da pesquisa do da doutor pesquisa. Naquela época não se falava em inovação. Né? A preocupação na época, o que era? Era adaptar culturas ao estado, melhorar o padrão genético, não é, doutora Bia? Isso. Porque o gado que nós tínhamos aqui era de baixíssimo padrão zootécnico. Sim, sim. O abate dos animais era abatido aquilo que sobrava ao longo do tempo, era um abate tardio, animais velhos. Então, com essa inicial estruturação da Secretaria de Agricultura, começaram então a organizar a importação dos animais, tratar da sanidade, adaptação de cultivares. Então, vem de lá essa história. E por isso, até a criação da Embrapa nos anos 70, a pesquisa estadual era a única pesquisa que existia. As universidades eram muito incipientes na pesquisa. Então, a maioria do público gaúcho, da população gaúcha, não sabe dessa história. Perfeito. É Não é, isso aí. doutor Nito? Em verdade, Cunha, a criação da Embrapa em 73 trouxe uma mudança no cenário da pesquisa científica agrícola nacionalmente. Mas os efeitos da criação da Embrapa só se sentiram, de fato, no início dos anos 80, porque até então, quem predominava na pesquisa científica da área agropecuária era a instituição oficial do governo do Estado, formada por 4 institutos. O Desidério Finamor, como o Cunha já falou, o Instituto de Pesquisas Agronômicas, o IPAGRO, tratava da área vegetal, o Instituto de Pesquisas Zootécnicas, Francisco Osório, que tratava da parte zootécnica, e o Instituto de Pesquisa de Recursos Naturais Renováveis, Ataliba Paz. Esses 4 institutos, ligados inicialmente a diferentes departamentos dentro da Secretaria de Agricultura, lá desde os anos 40. Depois, nos anos 70, final dos anos 60, início dos anos 70, aí sim, esses institutos foram reunidos no Departamento de Pesquisa, que depois, mais tarde, esse Departamento de Pesquisa veio a formar e se chamou depois de FEPAGRO, Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária, em 1994. Mas nós não podemos esquecer da contribuição inestimável dos primeiros pesquisadores que labutaram nas diferentes estações experimentais desde o início da década de 1920 até praticamente os anos 80 do século passado. Então, esse pessoal, nessa publicação que foi feita dos 100 anos da pesquisa agropecuária oficial do governo do Estado, é de entrar em emoção, em lágrimas, verificar o trabalho que muitos desses pesquisadores realizaram nessa trajetória toda, antecedendo a tudo aquilo que depois foi abarcado, de certa forma, pela Embrapa em termos nacionais. Sim, a evolução do agronegócio é devido à pesquisa, né? E essa evolução justamente para melhorar a qualidade genética do rebanho, para melhorar a condição de pastagens, né? Adaptação a climas, né? Então, Exatamente. todo esse estudo foi sempre necessário e importante para o crescimento. Né? A grande contribuição da pesquisa se deu de meados da década de 40 até meados da década de 80. Essa foi a grande contribuição da pesquisa oficial do governo do Estado. Porque quando eu falo em meados da década de 80, é porque daí as unidades da Embrapa, instaladas no Rio Grande do Sul, também começaram a mostrar serviço, tendo em vista que a Embrapa, quando foi criada, ela mandou um grupo grande de pessoas fazerem mestrado e doutorado no Brasil e no exterior, preparando essa equipe. Essa equipe começou a atuar, de fato, a partir do início dos anos 80. E aí, então, nivelou com aquilo que vinha sendo feito pela pesquisa oficial do governo do Estado. Perfeito, né? Trazendo um pouco para a área da pesquisa zootécnica, né? Nós vimos ali, né, que em 1919 surgiu a primeira estação experimental em Veranópolis.
Em 1929 foram criadas 2 postos zootécnicos da área então de zootecnia. O das colônias em Montenegro, né? E o da Serra em Tupanciretã. Isto. Esses 2 postos zootécnicos foram os pioneiros, né, no desenvolvimento do melhoramento do gado. Que, como já foi dito aqui, o nosso gado aqui era de péssima qualidade. Mistura, né? Então começou o quê? Com as importações de reprodutores, né, da França, dos Estados Unidos, da raça Hereford, raça Angus, principalmente raça leiteiras, holandesa, Jersey, suínos na área de Duroc, né, aves, galinhas também, e vieram tudo concentrados para Montenegro. E junto com isso veio também 150 espécies exóticas de pastagem, de gramíneas, que nós também só tínhamos aqui a nossa nativa. Sim. E aí eu rendo minhas homenagens aqui ao técnico rural Anacreonte Ávila de Araújo, que foi um pioneiro, né? Foi o cara que mais trabalhou com pastagem no Rio Grande do Sul. Ele começou com as primeiras 150 espécies que vieram de fora e trabalhou com elas em Montenegro. De Montenegro ele levou elas para Tupanciretã e de Tupanciretã levou para São Gabriel, que mais tarde seria formada a Estação Experimental de Forrageiras lá em 1943. Esse técnico rural, né, ele trabalhou nessas 3 estações experimentais, foi diretor também em São Gabriel, depois voltou para Porto Alegre já velho, né, e trabalhou na Farsul, oriundo da ETA, né, da nossa técnica de viamão, né? Eu quero justamente chamar a atenção para isso, Valdir. Na ETA, ele foi meu professor. Exatamente. Na área de forrageiros, na Escola Técnica de Agricultura de Viamão, lá nos anos 64 a 67, isso, onde ele era professor dessa área das forrageiras, da alimentação animal. E ele desenvolveu sensacionais trabalhos, né, na área de pastagem, gramíneas, principalmente em São Gabriel, onde ele ficou um bom tempo, né? E quando ele estava lá, é que eu nasci na estação experimental, como eu falei. O senhor é de São Gabriel também? São Gabriel. Eu também. E ele foi meu padrinho. Olha aí. Meu padrinho de batismo. E eu acompanhei ele realmente até o fim da vida dele, quando ele já estava aqui na Farsul e aposentado da ETA e tal. Mas aí, continuando, né, esses trabalhos se desenvolveram cada vez mais, essa disseminação de reprodutores pelo estado, melhoramento genético e tal. E, paulatinamente, a partir da década de 40, como já foi falado, outras pesquisas começaram na área animal, principalmente em suínos, gado leiteiro, já que Forrageira já tinha um patamar bom já de trabalhos, né? E veio vindo aí pela frente, na década de 40, 50 em diante, e como o Nírio já falou, e foi evoluindo esses trabalhos, atingindo assim, altos trabalhos pioneiros no Rio Grande do Sul. Por exemplo, trabalhos de melhoramento genético, um teste de avaliação de progênie, cruzamentos, né, que eu tive a honra de pesquisar em cruzamentos durante 20 anos, né? Foram trabalhos que revolucionaram o Estado. Sim, hoje tem essas raças que estão hoje aí produzindo. Sim, né, o que estão produzindo foi devido à curiosidade de cruzamento dos pesquisadores. Isso aí a base saiu daí, né? Sim. A secretaria, na verdade, dominava toda a parte de pesquisa até a década de 80, por aí, sem dúvida nenhuma. É visto que o agronegócio ele subiu muito na relação de qualidade de entrega, né? Depois que iniciou-se todos esses processos de pesquisa, que começaram por pessoas curiosas, pessoas que tinham a curiosidade de poder ir atrás e correr e tirar uma informação a mais, né? E vejo que, pelo vocês comentam, né, a Escola Técnica Agrícola de Viamão, né, é um local onde ali teve era uma base. Uma base, né, um nascedouro ali de curiosos, né? Isso é importante nessa pesquisa toda. Eu quero destacar algo importante, que é o trabalho realizado nessa época dos anos 40 até os anos 80 pela pesquisa oficial do governo do Estado. Nós tivemos, em dado momento, 77% das variedades de trigo cultivadas no Rio Grande do Sul originadas no Instituto de Pesquisas Agronômicas do IPAGRO. Variedades de soja dominando em 30% ou mais o cultivo no Rio Grande do Sul. A parte zootécnica também, na parte de raças de ovinos, bovinos, suínos. Aves e suínos. Sim, também um outro domínio muito grande. Na área de sanidade animal,
Me lembro que quando eu fui diretor do departamento de pesquisa, se produzia uma quantidade enorme de vacinas contra a febre aftosa lá no Desidério Finamor. Quer dizer, então todo esse trabalho ele foi desenvolvido não só pelos institutos, mas também pelas 20 e tantas estações experimentais localizadas em diferentes regiões do estado do Rio Grande do Sul. Então esse trabalho deu sustentação àquilo que hoje é, grande parte, a agropecuária do Rio Grande do Sul. Sim. Como o Cunha falou no início, 40% do PIB depende desse setor. Sim. Então, não foi por acaso que tudo isso aconteceu. Isso teve uma sequência de ações Sim. que trouxeram esse desenvolvimento a todo o setor primário. E hoje, isso se expandiu, não só Rio Grande afora, como Brasil afora, porque os gaúchos que se espalharam pelo Brasil aí. Brasil afora, foram levar Levando. toda essa tecnologia para todo o Brasil, que hoje o Brasil é um dos líderes mundiais de produção de alimentos. E com todas as dificuldades que tínhamos naquele período, né? Exatamente. Dificuldades de informação, dificuldades de... Exatamente. Um marco importante na história foi o ano de 1929, quando foi criada a Diretoria de Agricultura, né? Porque antes não existia uma diretoria de agricultura. Então, nessa criação dessa diretoria, ficou determinadas as obrigações e as atividades que deveriam ser desenvolvidas na área, sendo que nessa data ainda não existia a Secretaria da Agricultura. A Secretaria da Agricultura foi criada em 1935. Nessa época, até a década de 30, não se conhecia a realidade sanitária do rebanho no estado. Se sabia que os animais morriam e não se sabia de quê. Faltava muita informação, né? Então surgiu a necessidade de criar um instituto, um laboratório que tratasse da parte de sanidade. Então, em 43, foi criado o IBA, como foi chamado na época, que era o Instituto de Biologia Animal, que depois, em 48, foi transformado no Desidério Finamor. Na década de 40, houve um surto de aftosa que causou grandes prejuízos ao Estado. Então, o poder público, juntamente com os produtores rurais da época, investiram para construir um laboratório que fizesse o diagnóstico e a produção da vacina. O Desidério Finamor começou suas atividades na Rua da Praia, num prédio emprestado pelo Calda Júnior. O Estado havia comprado uma área de terra em Guaíba para assentar o pessoal das ilhas, principalmente o pessoal da Ilha da Pintada, que a Ilha da Pintada era uma bacia leiteira. E na enchente de 41, eles tiveram grandes perdas. Então, a ideia era assentar essa bacia leiteira da Ilha da Pintada em Guaíba, na área do Desidério Finamor. Acontece que o pessoal não quis sair das ilhas para ir para o Desidério Finamor. Muito poucos foram. E esses muito poucos que foram não eram pessoal vinculado à pecuária. Eles eram vinculados à pesca. Então, formou-se uma pequena colônia de pesca dentro do Desidério Finamor. Bom, o Desidério passou a funcionar em 48. Quem foi chamado para construir o Desidério Finamor e colocar em funcionamento e escolher os primeiros veterinários que para lá foram, foi o Dr. Silvio Torres. O Dr. Silvio Torres havia feito uma adaptação da vacina de aftosa, reduzindo a dose e diminuindo as aplicações. E o Instituto passou a produzir durante anos. Produziu essa vacina de aftosa até os anos 80. Até então teria alguma vacina no Brasil já ou não? Não tinha vacina suficiente, né? E era muito difícil importar naquela época. Então, nós tínhamos que ser autossuficientes. Sim, autossuficiente. E até a década de 80 se produziu a vacina, sendo que na década de 80 o Desidério foi pioneiro na produção da vacina oleosa de aftosa, que talvez seja a grande responsável, além do trabalho do pessoal da vigilância, na erradicação da aftosa no Brasil. Sim, né? hoje. Permitindo que a nossa cadeia, né, de proteína animal tenha a importância mundial que tem hoje. Sim. Porque a aftosa bloqueia as exportações. Sim, não né? fecha o mercado. Não só na área animal, como também na área vegetal. Mas, além da aftosa, foram importantes também trabalhos na área de parasitologia, na área de biologia do carrapato, controle do carrapato. Um outro fator também que muito pouca gente sabe, quando ocorreu o boom da avicultura no Rio Grande do Sul, que ela começou a se desenvolver, nós tínhamos um problema seríssimo na área de avicultura. Nós não tínhamos profissionais habilitados para trabalhar na área de sanidade animal. E nós tivemos a felicidade, na época, o doutor
Ari Bernardes e o doutor Tadeu Pipsali fizeram seu doutorado no México e voltaram para o Desidério Finamor e para a faculdade. E lá pelo Desidério Finamor passou grande parte do pessoal que foi treinado, que foi depois gerar a mão de obra dos laboratórios da iniciativa privada para dar sustentação na sanidade animal, porque a avicultura sem sanidade animal não existe, né? Então, são papéis importantíssimos que a pesquisa oficial participou, né? Na suinocultura também, os trabalhos feitos no Desidério Finamor. O controle da brucelose, na década de 80, os índices de brucelose do rebanho do Rio Grande do Sul era menor que o índice de brucelose em humanos em Buenos Aires, só para vocês terem uma ideia. Isso na década de 80. E o controle da brucelose também passou pelo Serviço da Defesa e pela produção da vacina de brucela que o Instituto fazia na época. Não, foi uma série de citações, né, que levando essa questão da pesquisa. Recentemente, quando já não tínhamos uma produção de imunobiológicos tão grande, se produzia o antígeno da tuberculina, se produzia o antígeno da brucelose para o diagnóstico. Entrou a circovirose suína no Rio Grande do Sul, né, e no Brasil. E nós não tínhamos uma vacina comercial no país. O Desidério Finamor, desafiado pela cadeia produtiva, financiado pela cadeia produtiva, aproveitando a estrutura organizacional de fundação, conseguiu, em poucos meses, implantar a produção de uma vacina autógena para a circovirose, que segurou a circovirose no Rio Grande do Sul e no Brasil. Nós estávamos mandando vacina para São Paulo. Foram os pioneiros. Com um grupo pequeno de pessoas, mas se não fosse a participação da iniciativa privada e a estrutura organizacional de fundação, seria impossível produzir. Porque é impossível produzir imunobiológicos numa estrutura organizacional oficial do Estado, seguindo as amarras do Estado. Porque uma fábrica de vacina, quando estraga um equipamento, ou quando tu precisa chamar um especialista para consertar alguma coisa, tu não pode fazer uma licitação, ter os orçamentos, esperar 45 dias para consertar. Tu para a fábrica e bota tudo fora. Então, a estrutura do Desidério Finamor, dentro do esquema de fundação, era a melhor estrutura organizacional que nós tivemos. Mas isso nós vamos abordar mais tarde. Tá? Eu quero aproveitar esse que o Cunha ressaltou agora, na parte animal. Na verdade, nesse centenário da pesquisa agropecuária oficial do Estado do Rio Grande do Sul, nós não tivemos só dias de céu azul que é o de brigadeiro. E só de brigadeiro. Né? Na verdade, nós tivemos percalços durante essa trajetória. Muitos pousos por instrumento. Muitas tormentas. E um dos problemas que surgiram lá nos anos 70 foi o seguinte: todas as unidades de pesquisa, e especialmente as estações experimentais, geravam renda própria. Tinha lá a produção de sementes, a produção de mudas, a produção de lã, a produção de carne, a produção de reprodutores, leilões, e assim por diante. Leilões. Na sanidade animal, a mesma coisa. Em 1974 surgiu o primeiro grande entrave à nossa atividade, que foi criado em dezembro de 74. Fundo Estadual de Apoio ao Setor Primário, sigla FIASP. Na verdade, ela podia ser chamada de Fiasco, sigla Fiasco. E o que representou isso? Até então, 75% da receita, da renda industrial gerada em cada unidade das estações experimentais, os centros de pesquisa, do sistema de pesquisa do governo do Estado, permanecia na própria unidade e o diretor tinha plena autonomia para aplicar aquele dinheiro nas benfeitorias, nas melhorias das condições do estabelecimento e das atividades de pesquisa no estabelecimento. Gerenciava isso. Gerenciava tudo isso. Apenas 25% do valor era destinado à Secretaria de Agricultura em Porto Alegre. Em 74 de dezembro foi criado esse fundo estadual. Ele, na verdade, começou a agir como fundo estadual em 76. O que ele fazia? Uma junta administrativa de três pessoas começou a gerenciar a destinação dos recursos. Então, todas as estações experimentais tinham que jogar o recurso para dentro desse fundo. E essa
Centralizou. Esse conselho começou a exigir que cada atividade que merecesse financiamento fosse através de um projeto que fosse endereçado a essa junta do FIASP e ela decidiria se aprovava ou não. Isso que transformou, como disse o Cunha, burocratizou o sistema, a tal ponto que desestimulou cada uma das unidades de pesquisa, cada um dos estabelecimentos, os seus diretores passaram a ser desestimulados em gerar a própria renda para produzir e atender às suas necessidades. Por exemplo, na Estação Experimental das Colônias, lá de Veranópolis, a primeira criada no estado, o diretor da época, lá dos anos 70, dos anos 60, 70, ele conseguiu comprar uma área em Guabiju, de quase 500 hectares, onde estabeleceu uma subestação de pesquisa, da pesquisa que já era feita em Veranópolis. Ele conseguiu construir um hangar de beneficiamento de sementes de mais de 1.000 metros quadrados, equipamento, tratores, caminhões, tudo isso com a renda industrial. A partir dessa centralização, houve um desestímulo. E aí, todas as estações experimentais acabaram desestimuladas e reduzindo a sua atividade e, consequentemente, sucateando aquilo que deixou de ser atualizado em termos de equipamentos e máquinas e assim por diante. Essa foi um grande percalço. Enfim, aí foi um crime. Foi um crime que foi, na verdade, foi tiraram um modelo para querer, foi centralização, mas burocratizou de tal modo que desestimulou. Para vocês terem uma ideia, quando se produzia a vacina oleosa de aftosa, ela foi viabilizada através de um convênio com o Centro Pan-Americano de Febre Aftosa para tentar agilizar o uso dos recursos. O Estado repassava os recursos para o convênio e pelo convênio era mais rápido. Mas o óleo da vacina só tinha um fornecedor, que era uma subsidiária da ESSO, na França. Então, o óleo tinha que vir da França. Então, imagina a burocracia trazer uma carga de óleo para a vacina da França de navio com a burocracia do Estado. Então, acontecia uma coisa muito engraçada. Quando liberava o dinheiro para comprar o óleo, tinha que achar um navio que passasse por Rio Grande. Aí a carga vinha, descarregava em Rio Grande, e várias vezes aconteceu da carga chegar em Rio Grande e o Estado não ter repassado o dinheiro para o desembaraço portuário. E a carga ficar parada lá no porto, onerando o Estado, atrasando a fabricação da vacina. Era uma coisa assim, de um romance de Kafka para fazer essa coisa. Novela mexicana. Então, e também tinha o agravante. Quanto mais se produzisse, mais sucateado se ficava. Porque um pecado, acho que um dos maiores pecados do Estado do Rio Grande do Sul, ele nunca valorizou a pesquisa como ela deveria ser valorizada. Sim. E ele nunca assumiu que ele era o dono do negócio. Né? Ele nunca era o dono do negócio. Se posicionou como isso. No governo do Simão, nós chegamos no fundo do poço. O Instituto não tinha nada de insumos, nem meios de cultura, nada. E aí se iniciou um movimento, o SOS Pesquisa, um movimento dos pesquisadores, não foi dos políticos, nem de ninguém, nem da cadeia produtiva, nem de ninguém, foi um movimento dos pesquisadores que foram para a Assembleia Legislativa, foram para a imprensa e comunicaram à sociedade a situação caótica que nós vivíamos. Corajosos, né? Porque tivemos a sorte de assumir um governador que, como ele mesmo dizia, não tem Gregre para dizer Gregório, Dr. Colares, que comprou a nossa ideia e foi o nosso padrinho. E o Dr. Colares criou a FEPAGRO contra tudo e contra todos. A assessoria jurídica disse para ele um dia no palácio: doutor, isso que o senhor quer fazer não dá para fazer. Ele disse: eu não perguntei se dá para fazer, eu mandei fazer. E eu quero isso aqui, a lei aqui na minha mão amanhã. Esse movimento surgiu, chamado SOS Pesquisa Agropecuária, em agosto de 1993. E 16 entidades ligadas ao setor primário
apoiaram esse movimento. E conseguimos, com isso, mobilizar e sensibilizar o governo do Estado, do Dr. Colares, para que, em outubro já de 93, fosse criado o quadro especial em extinção, dando uma melhoria na remuneração de todos os pesquisadores e pessoal de apoio da época. E no início de 94, então, foi criada a FEPAGRO, que deu uma estrutura de administração mais dinâmica, menos burocratizada que era a administração ligada ao poder público. Mas já em 1976, houve uma tentativa, quando o governo do Estado encaminhou à Assembleia Legislativa a criação da EMATER, porque a EMATER, até hoje, foi criada não por lei estadual. Ela foi um movimento de entidades que criou a EMATER. Na verdade, hoje ela é Ascar EMATER. Por quê? Porque não houve aprovação da criação da EMATER em 76. E, a par disso, a pesquisa também teve um projeto que era para ser encaminhado à Assembleia Legislativa e o governo da época recuou porque, pelo percalço, pelo contrário à votação da criação da EMATER, também achava que não ia passar o projeto de pesquisa. E aí surgiu já nos anos 90 o SOS Pesquisa, que gerou, então, finalmente, em 94, a criação da FEPAGRO. Mas toda essa trajetória representou o quê? Desgaste e, cada vez mais, sucateamento da instituição e da infraestrutura toda. Sim. Na verdade, foi esses percalços todos que o pessoal está falando ali foi terrível, né? Foi essa criação do FEASP, eu me lembro que a gente tinha nas nossas estações zootécnicas os períodos de colheita. Então, em outubro, novembro, a gente colhia a lã. E sabia que lá em abril, maio, vinha o dinheiro dela. Sim, tinha como acertar as previsões, né? Então o diretor ele podia gastar já o dinheiro antecipadamente, porque o fornecedor lá sabia que em abril, maio, a estação recebia 10, 15, 20 milhões na lã. Em outubro, 6 meses depois, eram os leilões dos reprodutores. Nós vendíamos touros, vacas, terneiros e tal, e fazia lá um movimento, sei lá, de 10, 25 milhões. Participava nas exposições também. Isso aí o diretor sabia, né, que até o fim do ano ele tinha mais um tanto em dinheiro que ele podia, como ele falou ali, 70% ficava na estação como estímulo, né, e ele voltava o dinheiro para dentro da estação. E gerenciar a sua própria vida, né? Ele sabia o que era, onde estavam os locais. Autonomamente. Né? Exato, onde precisava. Então, né? os diretores das estações tinham o dinheiro disponível. Sim. E não eram cobrados. Depois, com a criação do FIASP, as contas eram penduradas nas estações mentais. E quem era cobrado não era o conselho do FIASP, era o diretor que estava dando a cara a tapa lá em cada unidade. Ficava constrangido. Por atrasar o pagamento. Quer dizer, então, isso desestimulou. Sim. Foi uma grande derrocada na pesquisa, essa criação desse fundo estadual que centralizou o recurso e desestimulou e a gente tinha que andar pedindo tinha que vir a Porto Alegre, né, pedir bexiga, né, pro diretor da FEASP, pro diretor não sei de quê. Me dá, precisa. Era aquela pendenga, né, de vai e volta, vai e volta. Um constrangimento permanente entre os diretores, porque não tinham como bancar as dívidas que faziam para a melhoria das condições da unidade. Sim. E gerou, então, um desestímulo total. E foi a grande derrocada que nós tivemos nesse período, foi essa criação desse fundo estadual. Sem dúvida. E com esse desestímulo, né, aquelas estações que eram eficientes acabavam pagando as contas das ineficientes. Sim. E aí todo mundo perdeu a eficiência, É. porque não conseguia atender. Sim. Tanto é que logo no início da fundação, né, Nídio, a FEPAGRO bateu recordes de trabalhos publicados, porque melhorou tremendamente a situação, o estímulo das pessoas e as condições de trabalho. E logo no início dessa fundação, a FEPAGRO participou do Programa Gaúcho de Qualidade Total no Serviço Público. Sim. Com muito destaque, ganhando vários prêmios. Então, isso foi uma ferramenta de gerenciamento que melhorou muito a gestão da FEPAGRO. Né? Falando nas receitas, né? Com essa vacina do circovírus, que foi uma das últimas produções grandes do Desidério, se reformou todo o instituto, se comprou veículos
e se mandou dinheiro até para outras estações. Ajudamos a montar a serraria lá em Encruzilhada, Encruzilhada. com recurso do Desidério. Então, se todos tivessem a possibilidade de administrar dessa forma, seria muito melhor. Hoje, como departamento, é inviável. É inviável. Sem falar que com o tremendo erro que foi cometido com a extinção da FEPAGRO, hoje não se sabe o que fazer com o patrimônio deixado pela FEPAGRO. Muita coisa está sem utilização, outras estão sendo mal utilizadas, subutilizadas, e o pior, não se conhece, né, o futuro desse patrimônio. Essas né, dependências todas. Porque uma coisa também que foi discutido no passado, e eu às vezes apanho porque falo isso, se chegou num determinado momento, não é, Nídio, que a conclusão era que nós deveríamos reduzir o número de bases físicas, porque já não se justificava todo aquele número de bases físicas, e essas bases físicas que fossem desativadas, elas deveriam gerar recursos para investir nas que ficassem. Mas o governo não tomou a decisão, também temos que aceitar que o corporativismo foi contra essa redução, então não houve esse enxugamento para que nós pudéssemos manter a fundação por Outra mais situação que também está associada a isso é que o último concurso público realizado para repor pessoal, tanto pesquisadores quanto pessoal de apoio, foi em 1973. De 73, só foi se aposentando, concurso em 2002. 2002, cerca de 28 anos Quase depois. 30 anos depois. Quando a aposentadoria, né? O pessoal Quase 30 anos depois, sem repor. E o que aconteceu? De 73 até 82, muitos foram contratados via CLT. Então, não era concurso, era quem indicou. Quem indicasse, e sabe quem indicava, era contratado dessa forma para suprir a necessidade da pesquisa. Não só da pesquisa, como de toda a estrutura do governo do Estado. Virou um cabide. Mas a pesquisa, além de não repor pessoal, também não dava estímulo ao treinamento em nível de mestrado e doutorado. Era muito difícil que alguém enfrentasse os percalços de ter que pedir afastamento para fazer mestrado e doutorado, porque ou não era concedido, ou tinha todas as dificuldades possíveis para não poder fazer. Essa outra questão que também trouxe. O que a Embrapa fez? A Embrapa, justamente quando foi criada, botou todo mundo a ser treinado. E aí criou uma estrutura de pessoal e infraestrutura de equipamentos que botou a Embrapa na pesquisa de primeiro mundo. Essa foi a diferença. Sim. Nós ficamos estagnados. Até a criação da FEPAGRO. Nós freamos aqui e a Embrapa... Depois de criar a FEPAGRO, teve um governo que resolveu que devia extinguir 10 fundações, entre elas a FEPAGRO. A economia de palito foi uma economia de palito que, na verdade, só trouxe prejuízo e estagnação. E como diz o Cunha, não se sabe até quando essa pesquisa ainda vai continuar, porque está numa situação precária de instalações, de equipamentos e de pessoal. Precaríssima. Essa é a verdade. Na década de 70 até meados de 80, o Desidério Finamor tinha um convênio com o Conselho Britânico e com a Alemanha. Então, o IPV, nessa época, conseguiu furar o bloqueio e mandar o pessoal, pelo menos 1 ou 2 a cada ano, para fazer mestrado fora, na Inglaterra, e o Dr. Telmo fez doutorado na Alemanha. Foi o primeiro pesquisador a fazer doutorado fora. Mas depois desse tempo, acabou esse incentivo, né? E o pessoal que viabilizou o funcionamento da FEPAGRO, a maioria deles nessa época, já era o pessoal que entrou pela CLT. E com a Constituição de 88, esse pessoal, houve uma tentativa de efetivá-los, o que foi considerado inconstitucional. Então, eles fizeram um arranjo e transformaram esse pessoal em extranumerários. Então, esses extranumerários, eles não têm carreira. Eles se aposentam no início da carreira, né? Eles não progridem, né? Não tem ascensão. Estagnado. Não tem ascensão. Tem estímulo à ascensão, porque eles
foram considerados extranumerários, fora do sistema. Eles não detêm cargo público. Não detém. E quando criaram a FEPAGRO, a primeira ideia da criação da FEPAGRO era criar a FEPAGRO de direito privado e contratar as pessoas pela CLT para agilizar a gestão. Só que aí surgiu um impasse. Não tem como passar servidor público para uma empresa de direito privado. O governo federal, quando fez isso com algumas autarquias, o pessoal se demitiu do governo federal e foi recontratado. O Estado não quis fazer isso, então fez um rearranjo. Então esse povo todo, tanto o pessoal concursado quanto os não concursados, foram jogados num quadro em extinção. Num primeiro momento, houve uma gratificação de incentivo para que o pessoal aceitasse isso, foi muito bom, houve uma melhoria. Até um determinado ponto, quando o artigo que nos dava aumento, toda vez que os técnicos científicos tivessem aumento e toda vez que o quadro geral tivesse aumento, o pessoal teria o reajuste nas mesmas datas e nas mesmas bases. Aí um determinado governador, eu não vou dizer o nome para não criar problema, tá? Mas o Tarso Genro, ele retirou o artigo 3º da nossa lei e a partir daí nós ficamos pendurados no espaço. Não tivemos mais aumento nenhum, porque até aquela época, quando não se ganhava aumento, se entrava na justiça e a justiça nos dava ganho de causa e nós ganhávamos aumentos. Sim. A partir daí, não se ganhava mais. Tiraram a escada e então, ficamos 10 anos sem reajuste. O último reajuste foi aquele 6% que o Eduardo Leite deu para todo mundo. E agora nós estamos pleiteando junto à Assembleia um projeto específico para esse quadro, que ele nos deu um reajuste semelhante ao que ele deu para a segurança pública, em 3 parcelas, que chegue a 12%. E que nós defendemos que o Estado tem que ter uma data base, com reajuste na mesma data para todo mundo nos mesmos índices. Sim. Pelo menos para o Executivo. Porque a gente sabe que aquelas outras carreiras beneficiadas, né, que não fazem parte do cidadão comum, né, estão num outro patamar, numa outra prateleira da sociedade, mas o pessoal do Executivo, que é o primo pobre, ele tem que ter uma data base e ele tem que ter um reajuste anual que pelo menos repõe a inflação. Sim. Ninguém fez voto de franciscano quando entrou no Estado. Essa defasagem toda. E essa defasagem hoje já passou de 80%. Ninguém aguenta uma defasagem de 80%. A boa parte da recuperação financeira que o governador alardeia está sendo feita em cima do funcionalismo, claro, em cima do salário do funcionalismo. Sim. Nós estamos bancando, porque os incentivos fiscais, esses continuam. Esses não foram retirados, porque o lobby não deixou passar. Mas eu queria acrescentar mais alguma coisa sobre isso, que nós estamos fazendo um depoimento público aqui hoje. Na verdade, eu trabalhei na pesquisa por 40 anos. E saí satisfeito com o que eu produzi nesse período. Embora todas as dificuldades que nós arrolamos aqui hoje, eu sentia satisfação em dizer que eu era da pesquisa oficial e que o progresso em soja, em trigo, em milho, em feijão, em zootecnia, em sanidade animal, em recursos naturais, em conservação de solo, tudo isso teve fundamentação na atividade dessa pesquisa do governo do Estado. Então, isso dá satisfação. Embora tenhamos tido todos esses percalços que nós arrolamos aqui. Mas, no fim, nós temos como resultado o grande desenvolvimento do setor primário gaúcho em termos de agricultura, pecuária, em função de todo esse trabalho realizado. Aqui se lidou com commodities mundiais, né? Que, pô, nos Estados Unidos a gente compete com países de primeiro mundo, né? Tendo uma tecnologia, às vezes, muito menor do que eles nessa situação, importando, às vezes, tecnologias para isso, e dependendo de quem, da curiosidade do pesquisador, do nosso pesquisador, do agrônomo, do veterinário, do zootecnista, né? Então, a pesquisa agropecuária, ela tá alavancada nisso. Mas tem muita gente, muita autoridade, dito político, que acha que tudo que está aí hoje surgiu do nada. Sim. Na verdade, foi um esforço hercúleo. Tinha
Em Veranópolis, eu presenciei, antes de ser pesquisador formado e trabalhando na pesquisa do governo do Estado, o diretor da Estação Experimental de Veranópolis, lá nos anos 60, final dos anos 50, início dos anos 60, que convocava o pessoal de apoio das estações experimentais para irem à missa ao domingo e depois ir na estação experimental colher milho, colher soja, colher trigo. Sim, dias de campo, né? Coisa que tinha Porque bastante também. até o domingo era utilizado para aproveitar o que... Veja a dedicação que tinha esse pessoal. E depois houve quem achasse que a FEPAGRO e outras 9 fundações não eram importantes para o Estado. E foi a legítima economia de palito, porque só trouxe o esfriamento da toda a atividade e o sucateamento de estímulo total. O doutor Abir nasceu dentro de uma estação experimental. Então, ninguém melhor do que ele para falar como é que era uma estação experimental. O pessoal acha... Até os anos 60, como é que o pessoal trabalhava a terra? Né? Era no arado puxado pelo boi, puxado de boi. A maioria das colheitas eram manuais, né? Porque a indústria automobilística do Brasil é dos anos 60. Sim. Os tratores começaram a ser produzidos em maior escala a partir dos anos 60. Antes era tração animal. Animal. E não tinha horário, né? E não tinha horário. Não tinha horário. Trabalho braçal, né? Trabalho braçal. Animal. O pessoal tinha camiseta, né? Sim. O pessoal tinha camiseta. Como ele diz ali. Não tinha hora, não tem problema de trabalhar até às 7 da noite, até às 8 da noite. Quando tinha sol, estavam trabalhando. É uma dedicação total. O negócio na raiz mesmo. Coisa que eu digo, e hoje, Pedro, o que tem na pesquisa de hoje no DDPE, o Departamento de Diagnóstico e Pesquisa? Não existe mais funcionário de apoio. Acabou. As dificuldades são maiores. Só existem os técnicos de nível superior. Como é que esse povo vai produzir alguma coisa a nível de campo sem o pessoal de nível médio e o pessoal de serviços gerais? É impossível. É impossível. É impossível. Então, o fenômeno da terceirização desse tipo de mão de obra, ele não é permanente. Vence o contrato. E uma outra coisa, essas empresas que vencem essas concorrências para esse tipo de serviço, a maioria delas são empresas caça-níqueis. Elas ganham a concorrência, contratam as pessoas, dão o calote e desaparecem. E o serviço termina. Isso é impossível trabalhar dessa forma. É impossível. Sobra só a conta. Sobra só a conta que a viúva paga. E o pessoal não tem o mínimo de especialização para trabalhar em pesquisa, não sabe nem tirar o leite, né? Não sabe nem acoplar. Acho que o leite vem na caixinha, né? Não tem uso de maquinário, não sabe manusear com nada, né? É impressionante, assim, a gente vê isso, hoje, esse déficit da pesquisa no Estado em relação a essa entrega para o produtor, né? Porque é dali que saía a informação para o produtor. Ali que ele via que o cruzamento de tal raça com tal raça tinha um rendimento maior. Ali que ele via onde que a plantação, que tipo de forragem que ele ia usar, dependendo ao clima, ao tipo de terra que ele tinha, que daria mais, né? Sem dúvida. Então isso faltou. E o principal ponto, né, colegas, da pesquisa estadual da agricultura, é que ela era uma pesquisa para solução de problemas, voltada a solucionar os problemas do Estado, né? Adaptar as culturas, adaptar o porto zootécnico dos animais, né? Todos a aplicação, né? de problemas. Não era simplesmente uma pesquisa de gaveta, produzir um paper e guardar aqui. Não, era aplicado o negócio. Aplicado, prático. E hoje, qual é a situação atual, assim, digamos, das estações experimentais? Ainda persiste algumas? Algumas, né? Que eu saiba, tem algumas. A de São Gabriel existe ainda? Existe, mas está lá, né? Lá no Bonfim, lá eu também nasci. Exatamente. Eram 23 estações experimentais. Eram 23. E atualmente, se eu não estou enganado, são 10 ou 12 são só. 10, eu acho. Mas né? funcionais? E funcionando precariamente. 10 funcionando precariamente e eram 23. E qual que seria, de repente, uma dica de vocês, assim, no sentido do que poderia melhorar hoje isso? Bom, vou dar uma... Aqui, no final do governo Sartori, eu fui nomeado para fazer parte de uma comissão que levantou o patrimônio. Elas já estavam sucateadas. Tá?
De lá para cá não foram feitos grandes investimentos, né? Diminuiu o número de pessoal. Então, primeira coisa, o governo tem que ter um planejamento. O que ele quer da pesquisa agropecuária do Estado? Ele quer manter? Ele quer deixar ela terminar por conta, sem ter o ônus de extinguir? Porque a mim parece que eles não querem ter o ônus de extinguir, não vão fazer grandes investimentos, não vão recuperar a estrutura e vão deixar que termine por si. Vai chegar num ponto que não vai terminar. Não vai resistir, tá? né? Não havendo concurso para reposição de novos técnicos, de pessoal de apoio, não adianta nada. Porque onde está a vitrine disso, né? A vitrine hoje em dia está nas exposições, Expo Inter, né? essas exposições agropecuárias em si. E eu vejo que está muito entregue à iniciativa privada o negócio, tem né? uma coisa, a pesquisa, como qualquer outra atividade, ela tem que entregar o produto. E a qualidade desse produto, ela tem que ser indiscutível. A qualidade não se discute. Sim. Né? Então, qual é o produto que está entregando hoje? Qual é o produto que está entregando? Né? E o que o governo espera para o futuro do produto dessa pesquisa? Se ele quer um produto de qualidade, ele tem que botar dinheiro. Esse modelo de gestão é o melhor? E por outra, o estágio que se chegou na agricultura rio-grandense e brasileira é elevado, mas não é estagnado, ele não pode estagnar. Sim. As inovações tecnológicas são diárias que surgem no mundo afora. Então nós não podemos desprezar uma atividade de pesquisa que busca nivelar por cima toda a atividade que gera tecnologia e desenvolvimento. Então essa é a questão que nos aflige. Por quê? Por que terminar com uma fundação de pesquisa agropecuária que precisava se manter no topo da ciência e tecnologia na área da agropecuária para manter o setor primário em alto desenvolvimento? Essa é uma situação. Então, quem pensa pequeno assim é porque não tem visão de futuro. Não pensa no filho, no neto, no bisneto. E no futuro do Estado e do país. Nós fomos criados ouvindo que o Rio Grande do Sul era o celeiro do Brasil, né? Exatamente. Então, o Brasil, essa questão toda aí. Essa então, foi a verdade do Rio Grande do Sul. De celeiro do Brasil está virando agora sucateado em termos de ciência e tecnologia. Felizmente. E isso não pode acontecer. Então, esse procedimento dos anos de 2017, que foi em janeiro de 2017, que a FEPAGRO foi extinta por um decreto do governo de então, foi um baque na ciência e tecnologia do setor primário. O setor primário não surgiu do que... Puxaram o freio de mão, né? Puxaram o freio de mão em algo que vinha a pleno. E, com isso, não há dúvida que, passados alguns anos, a Embrapa não vai conseguir suprir o Estado todo com as unidades que tem aí. E a pesquisa oficial do governo do Estado inexistirá, porque essa vai ser a consequência lógica e natural que está acontecendo. Existem alguns pecados, né, que não se passa impune. Nós conseguimos um recurso nos anos 90, através de emenda parlamentar, de 11 milhões na época, e mais 20% que seria contrapartida do Estado, para construir um laboratório de segurança biológica nível 3, lá no DESDERF Namor, que tornaria o Estado autossuficiente em termos de diagnóstico e sanidade animal. Se buscou apoio da Fiocruz, do Centro Pan-Americano, e elaboramos um projeto do mais alto nível com empresas do ramo. As empresas que faziam os projetos para construir os laboratórios de produção de febre aftosa da iniciativa privada. Se venceu essas etapas todas, do projeto básico, projeto executivo, a governadora Ieda, na época, nos deu todo o apoio, e chegamos ao final do governo com o projeto pronto
o contrato pronto para assinar com a empresa que ia iniciar as obras. Lamentavelmente, essas coisas sempre ficam prontas no fim de um governo. E o governo que assumiu, pós-Ieda, a pessoa que foi designada para administrar a FEPAGRO, com uma visão completamente distorcida do que era a FEPAGRO, resolveu questionar o contrato. Contrato esse feito pela Procuradoria do Estado, não pelo Cunha. Perderam os prazos porque não puderam mexer no contrato. Não sei que interesse teriam em mexer no contrato. Perderam os prazos, o dinheiro foi recolhido por Tesouro e o laboratório não saiu. Se perdeu aí. Que bárbaro. Eu não vou falar mais porque eu não quero depois ter que contratar Acabou começar a chorar, né? Tem que contratar um Começar a chorar, porque dizer. Lembra? É só o que eu tenho a dizer a respeito disso. Que bárbaro. Infelizmente é uma função E aí burocrática. abriram uma né? sindicância para ver por que o laboratório não tinha saído. E a colega que eu tinha indicado para ser a responsável pelo projeto, porque precisava uma pessoa em tempo integral para tomar conta disso, ela e eu fomos chamados para responder a sindicância. Não sei por que nos ouviram, nós fomos com um advogado na época, e não tocaram o troço para frente. Parou por ali. Morreu ali. Porque aí tu já tem, né, uma informação. Mas se perdeu um laboratório. Perdeu um laboratório. Não, E e não esse só o laboratório, toda essa tecnologia que ia vir com Não, isso, né? E esse laboratório já tinha tratativas de parcerias, inclusive com o Exército. O Exército se interessou em trabalhar em parceria com esse laboratório. Porque na época era o mais alto nível de segurança biológica que existia. Hoje tem níveis Sim, o nível superiores. 3, né? Nível 3, Naquela época ainda era bom. Mas assim, é uma coisa Então, impressionante. Se tivesse o laboratório quando estourou o Covid, já tinha um laboratório para fazer o diagnóstico. Sim. Sim, sim. Não, sim. que perdeu-se aqui em relação de saúde, em relação de ganho de alimentos que poderiam ter sido produzidos, né, e melhorados geneticamente em todos os trabalhos que foram realizados pelos pesquisadores, né, a gente dependeu muito das pessoas e suas criatividades, né, daquelas curiosidades e usar produtos, às vezes, que dentro de uma estação experimental faltava, mas tu tinha que enjambrar. Tinha que enjambrar. Era o famoso enjambre, vamos enjambrar, vamos fazer isso ou aquilo. Diagnósticos que antes se fazia aqui no Rio Grande do Sul, hoje tu tem que mandar para São Paulo. Eu quero finalizar a minha participação aqui nessa nossa conversa dizendo que a sensação que eu tenho particularmente em ver a situação da pesquisa oficial do governo do Estado como está hoje é de quem sai do cemitério após ter um ente querido enterrado. Triste. Essa é a tristeza. Quem sai do cemitério, a sensação é de sair do cemitério após ter um ente querido ali sepultado. Essa é a situação que eu tenho de sensação. E isso, como pesquisador de 40 anos e participante da Associação de Servidores da Pesquisa Agropecuária, da Associação de Pesquisa Agropecuária do Estado. Essa é a minha conclusão a respeito. 40 anos de atuação, né? E chega no final, a gente ter esse tipo de sentimento é um pouco complicado. É lamentável, muito triste. E aí, inclusive, se tu olha para nível de Brasil, qual é o estado que não tem um órgão de pesquisa hoje? Eu acho que é só o Rio Grande do Sul. Eu não Santa sei de Catarina, é o jeito de explosão que está Santa Catarina, né? Dominando o Brasil. Paraná, Sim, São Paulo. E não adianta, a gente tem que Então, puxar na pesquisa. E nós aqui estamos sem nada, estamos sem órgão nenhum de pesquisa, extinto, e é como ele diz, só tristeza, né? Estamos tirando informação. O Nordeste isso lá tem empresa de pesquisa. Como Então, que parou, né? Como é Aonde que que a gente ficou nesse chegou? ponto, né? Como disse o Nídio um Infelizmente. pouco antes, né, o que nos resta é o orgulho do trabalho realizado ao longo Sim, desse tempo, Sim, que quando com certeza. nos coube executar as coisas, administrar as coisas, nós fizemos o melhor que nós podíamos fazer e nos realizamos com isso, né? Quem eu sou hoje, a história que eu tenho, eu construí basicamente dentro da pesquisa, dentro da FEPAGRO. Então, esse certeza. orgulho eu tenho. É aquela história, missão dada, missão cumprida. A minha né? parte Comprar. eu fiz.
É isso aí. Apesar de E tudo. temos um livro aqui também, né? Que foi também Exatamente. escrito aí para contar um Esse- pouco dessa história. Esse livro foi organizado pela colega Sônia Lobato, que nós convidamos para participar, mas lamentavelmente ela não veio. Foi escrito para comemorar os 100 anos da pesquisa agropecuária do Rio Grande do Sul. Esse ano a pesquisa está comemorando 106 anos. Olha só. Se tornar no momento, né, de poder de Modéstia à parte, está muito bem escrito esse livro, né? Exatamente. Várias Ele participações. abrange desde os Desde- primórdios toda a evolução política e estrutural e também a produção científica. Esse livro Ele está digitalizado, esse livro? Sim. está já? digitalizado, ele está disponível no site da Secretaria da Agricultura, não é isso? Isso. Perfeito, tá. né? Perfeito. Disponível. Isso aí E-book, né? é o E-book. resgate. É o resgate. que pelo menos É o aí resgate da escrito. história. né, Conta da história. muito bem, conta muito E é o que, bem. o que a Associação dos Servidores está pretendendo agora fazer exatamente isso. Isso Um mesmo. resgate, né, de todas essas informações que estão se perdidas, né, e que podem ser contadas pelas pessoas que realmente fizeram alguma coisa, que são Fizeram o trabalho, vocês. os depoimentos, Tá? os depoimentos. O pessoal que está aí hoje ligando a essa nova linha, porque a ação do agro em si hoje ela é muito expandida, né? Na parte da veterinária, na parte da agronomia, na parte da zootecnia, e a gente precisa trabalhar agrupados. Nessa questão do agrupamento, onde entrava ali as questões das estações experimentais, onde tinha todo esse povo junto, trabalhando com equilíbrio. Estrutura, né? E entregando ali também informações preciosíssimas para que fizéssemos chegar a ser o celeiro do Rio Grande, o celeiro do Brasil em si. Hoje, infelizmente, a gente não tem mais essa história para contar, né? Mas eu acho que nunca é tarde para a gente poder resgatar isso. Sim. Para dar um número finalizando. Nos anos 60, a estrutura da Secretaria da Pesquisa da Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul tinha um contingente de pessoal próximo a 1.800 pessoas nos institutos e nas estações experimentais. Só para dar um outro dado, na estação experimental de Taquari, que trabalhava com fruticultura e apicultura, tinha 164 funcionários, sendo 12 técnicos científicos e os outros de pessoal de nível médio e de apoio. Hoje, não deve ter 20 pessoas em todo lá. Não, deve. Então, de 1800, desde 1960 para cá. Foi reduzindo, foi reduzindo. Quando eu assumi como diretor do Departamento de Pesquisa em 1987, nós éramos 1.108 funcionários nas 20 e poucas estações experimentais e nos 4 institutos. Hoje, acho que não dá 200 funcionários em tudo. Já que o Nídio deu esse número, eu vou dar o número do DSDF Namor, né? Quando eu entrei no DSDF Namor, em 82, eram 250 funcionários, sendo que 50 veterinários e o restante pessoal de apoio. Hoje, no total, não tem 40. qual é a situação hoje do DESDEL? É precária. É precária. Falta pessoal, não existe praticamente pessoal de apoio. Muitas áreas faltam técnicos especialistas nas áreas. Muitos laboratórios deixaram de prestar o serviço que prestavam por falta de pessoal qualificado para executar a tarefa. Eles tiveram o problema da enchente, que a enchente afetou bastante o DSDF Namor. O DSDF Namor precisava que olhassem com carinho e fizessem um bom investimento, tanto em recursos financeiros quanto em pessoal e equipamentos. Porque uma coisa que nós não tocamos aqui, eu acho que agora aproveitando o gancho, é que ao longo da história, o recurso que o Estado repassava para a pesquisa era o custeio. Sim. Não tinha investimento. O investimento em equipamentos de laboratório, aparelhos mais sofisticados, esses equipamentos eram comprados com recursos, com o esforço do pesquisador, que fazia projetos, vendia os projetos para órgãos financiadores dos projetos de pesquisa e usavam esses recursos para equipar os laboratórios. Isso. Pelo Estado, pelo recurso do Tesouro do Estado, não vinha equipamento, não vinha nada. Era o custeio e só.
Por isso que a renda industrial era importante, por isso que o sistema de Sim. fundação era importante, porque aí tu gerava recursos para a comunidade. Claro, e tu sabia onde investir, né? Tu sabia onde investir naquela situação. Quando a gente dizia que trabalhava numa instituição que não tinha orçamento, eu fui diretor no Desidério Finamor por mais de 16 anos. Eu nunca tive um orçamento do Instituto. Era a política do chapéu na mão. É verdade. Gerenciar a pobreza, né? Vamos embora. Por isso que a gente vive com o salário do Estado. Mas que bom, né? E, eu acho que a questão aqui colocada é justamente esse sucateamento que houve, né? Esse sucateamento aí que não tem o porquê a gente manter ainda isso do jeito que está. As coisas têm que ser renovadas, as coisas têm que ser melhoradas. E essa parte da pesquisa mostra todo momento em que a gente só está hoje no Brasil do jeito que está em função da pesquisa. Né? A gente teve um crescimento. Não foi outro caminho. A pesquisa desenvolvida em todo o Brasil foi que proporcionou o Brasil ser hoje um dos maiores produtores mundiais de alimentos. Na verdade, essa é a verdade. E quem não olha para isso é porque não está vivendo a realidade. Essa é a questão fundamental. E nós não podemos, nós aqui como ex-funcionários da pesquisa, nós não conseguimos sossegar vendo a situação de abandono que está hoje a pesquisa oficial do governo do Estado. Isso que eu gostaria de deixar claro, que os governos atuais e os futuros deem uma olhada nisso para que o Rio Grande não caia no ostracismo. Verdade. Perfeito. Doutor, o que o senhor nos diria, então, finalizar? A senhora da parte o senhor mais mexeu com a parte da zootecnia? Na parte da zootecnia é a mesma coisa, né? Quer dizer, os trabalhos estão aí, foram divulgados, né? Foram levados para o público, até para fora do Rio Grande do Sul, para outros estados também. Eu mesmo tive condições de dar palestras em vários estados, né? Sobre os trabalhos aqui realizados. No Rio Grande do Sul, inúmeras palestras. E hoje a gente vê aí uma minoria, né? Na minha área, não sei, ali no departamento de diagnóstico, acho que tem 4 ou 5, meia dúzia trabalhando, mas com projetos nas estações experimentais quase zero, não tem mais nada, né? Algumas coisas acho que ainda tem na parte agrícola, e o Desidério Finamor, que ainda funciona alguma coisa lá, né? E o Ipagro aí, que vivia lançando variedades de soja, de trigo, todo vapor, quem é que está fazendo hoje, né? A gente não vê nada. Precisamos retomar isso, né? Precisa retomar com muita seriedade isso aí. E tomara que algum governo no futuro invista, né? Invista e assuma isso com as duas mãos novamente, né? Que basicamente é o alimento, né? É o alimento. Aquilo que vai acabar caindo na mesa de todo mundo. Então, há uma necessidade, né, de que o Estado tenha essa preocupação com a questão da pesquisa. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. É importantíssimo. Fundamental. Doutor Cunha, eu queria agradecer um esclarecimento. O espaço que a gente teve aqui para trocar essas mas ideias, conversar a respeito, agradecer a participação dos colegas, né? E como eu já falei contigo, nós vamos agora fazer novos programas. Sim, importante a gente seguir fazendo essa... Trazendo cada um desses institutos que foram importantes para que os colegas desses institutos tenham a oportunidade também de contar as suas histórias, as histórias das instituições. E eu acho que o nosso público em geral também tem a possibilidade de poder conhecer, né? Como é que surgiu tudo isso? Eu sempre digo que hoje a nossa profissão agro, na verdade, né? Dentro da veterinária, agronomia, como a zootecnia, ela partiu de um local. Ela não nasceu com 50 anos. Não surgiu, né? Exatamente. Teve alguém que teve que meter a mão no barro. Teve alguém que teve que encilhar o burro. Teve alguém que teve que acordar cedo para tirar o leite da vaca. Certamente. E é isso que a gente precisa puxar, mostrar para esse povo que realmente assim, hoje não é só tu pegar um negocinho com sangue, botar no equipamento e apertar um botão. Não, tu tinha que contar célula por célula. Tu tinha que, para chegar ali, tu tem que ter feito isso. Então, essa é a importância que eu acho que é interessante que a gente dê ao trabalho que foi feito pela pesquisa no Estado. Né? E essa importância que isso tem e a dificuldade que tem hoje com essa falta de investimento que a gente possui. Né? E a qualidade da picanha que a gente come hoje... Gosto muito da picanha. Não é por acaso, né? É verdade. É por acaso.
Mas eu gostaria de agradecer a todos vocês, né? Eu acho que obrigado. foram excelentes ensinamentos que foram deixados aqui, e informações que são cruciais para a história da pesquisa no estado do Rio Grande do Sul. Agradeço a vocês, como veterinário e aqui do podcast, por essa intervenção de vocês que tiveram nessa pesquisa, pela curiosidade dos senhores em ter pesquisado. E hoje a gente tem aí um grande número, né, de pesquisas que foram levadas a sério, e a gente tem esse crescimento dos commodities, que são da soja, do trigo, né, e da carne, que também está aí. Hoje nós somos um país livre de febre aftosa. Eu que agradeço particularmente essa oportunidade. Também Perfeito. agradeço, muito obrigado. E estamos à Perfeito. disposição. Então é isso, pessoal, né? Estivemos aqui então com esses baluartes da pesquisa agropecuária no estado do Rio Grande do Sul, e na próxima a gente vai trazer mais gente, mais informação, porque é assim que a gente consegue passar para vocês o que é necessário, que vocês entendam que o leite não vem na caixinha, ele sai da vaca, né? E a vaca, ela come no pasto, e esse pasto ele tem que ser pesquisado para saber que tipo de pasto que a vaca tem que comer. Tá ok? Então, uma boa final de dia para vocês, e estamos aí até o próximo podcast Reino Animal, junto com a ACEP. Tá ok? Valeu, obrigado.